A paz do Senhor, igreja. Sejam todos muito bem-vindos. Antes de fazer a oração, eu vou estar lendo um trecho da palavra, um pouquinho longo, mas eu senti de ler tudo. Eu estava pensando de ler o começo, mas eu estou sentindo de ler tudo, então eu vou pedir que vocês prestem atenção, porque é uma palavra assim que falou muito comigo. Colossenses 3, versículo 1, instruções para um viver santo. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, dediquem-se às coisas que são do alto, onde Cristo está, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto, não nas coisas da terra, pois vocês morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestos com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a cobiça, que é a idolatria. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Agora, porém, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, calúnia e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se vestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nesta nova vida, não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, vistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram uns com os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. Sobre todas essas coisas, porém, vistam-se do amor, que é o elo perfeito. Por que eu senti de trazer essa palavra? Porque às vezes no momento que a gente aceita Jesus, a gente pensa, estamos salvos, vamos seguir a nossa vida, e a gente sabe que a gente precisa de mudança todos os dias. Amém. Alguns coaches vão falar que a gente tem que ser a nossa melhor versão. Eu acho que a gente tem que ser a nossa melhor versão em Cristo. Amém. Aquilo que Cristo tem para nós. Qual que é o propósito de Cristo aqui na Terra? Porque eu acredito que a gente não veio só para trabalhar e pagar boleto. Não é a nossa missão, né? A gente veio para um propósito maior, para falar de Jesus, para salvar vidas, para cumprir aquilo de fato, a obra de salvação que Jesus morreu na cruz por nós. Tá? Então eu queria deixar essa palavra para vocês, que a gente realmente vem olhar para o alto, que é de lá que vem o nosso socorro. Aleluia. E a palavra fala que aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Então sempre se revestir da palavra de Deus e sempre tomar o cuidado, sempre vigiar, porque o diabo está ali ao nosso derredor, tentando nos tragar. Ele já fica ali pensando, o que eu vou fazer hoje? O que eu vou fazer hoje para a Liz? O que eu vou fazer hoje para o Luiz? Para fazer eles desistirem do processo. E o importante é não desistir. O processo vai ser doloroso. Muita coisa vai acontecer no meio do caminho. Mas o importante é a gente perseverar. Ter a constância, ter a leitura da Bíblia. Tem uma moça ali para abrir. Alguém abre? Então, é a nossa constância, a nossa oração, a nossa busca, a nossa leitura da palavra, o nosso conhecimento de Jesus, porque Jesus ele nos deu um exemplo. Amor, bondade, paciência. Então, é isso que a gente precisa seguir. Eu sei que muitas vezes não é fácil, né? Às vezes a gente, por algum momento, a gente se ira, mas a gente tem que aprender a praticar mais o amor e mais a paciência, que às vezes é difícil para nós, mas é isso que Jesus espera de nós, né? Amém? Eu vou fazer uma oração e depois a gente vai passar para o louvor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós já oramos nesta noite, mas eu vou continuar orando na Tua presença, Pai. Eu venho te pedir, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, nos perdoe por todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, Pai. Eu venho te agradecer, Pai, porque o Senhor nos permitiu levantar da nossa cama, Pai. O Senhor nos permitiu a respirar mais um dia, Deus. E se o Senhor nos permitiu, é porque o Senhor tem um propósito nas nossas vidas, Pai. Muitas pessoas estão
estão no leito de hospital, estão, Pai, numa UTI, Pai, e não têm a oportunidade, Pai, em nome de Jesus, Senhor, de levantar, de louvar o Senhor, Pai. E hoje nós temos, Pai, essa graça, Pai, em nome de Jesus, Senhor, esse amor sobre nós, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Então nós somos gratos, Pai, em nome de Jesus, por isso, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Pai, eu venho te pedir, Pai, que o Senhor venha tocar no coração de cada um, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que nós possamos, Pai, que a nossa obra de conversão, Pai, aquilo que o Senhor começou nas nossas vidas, venha continuar, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que todos os dias das nossas vidas, Pai, nós possamos ser melhor no Senhor, Pai. Nós possamos seguir os teus passos, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Porque é os teus passos, Pai, que levam a vida eterna, Deus, em nome de Jesus, Pai. E esse é o nosso objetivo, Pai, morar com o Senhor, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Morar no céu, Pai, em nome de Jesus. Louvar o teu nome eternamente, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nós não venhamos, Pai, em nome de Jesus, Senhor, ficar assim parados, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o processo possa acontecer e nós possamos perseverar no Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos nos revestir das tuas armaduras, Pai, que nós possamos conhecer, Pai, a tua palavra a cada dia, Pai, que nós possamos, Pai, buscar mais intimidade com o Senhor, Deus, que nós não venhamos ficar no raso, Pai, mas que nós possamos, Pai, começar a se aprofundar na tua presença, Pai, que nós não venhamos só pedir, Pai, mas nós possamos ouvir a tua voz, Pai. E quando nós sentarmos para orar, nós podemos falar, mas nós podemos ouvir também a tua voz, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Aquilo, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor quer nos direcionar, Deus, em nome de Jesus, Pai. Porque nós estamos aqui para fazer a tua vontade, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nada importa nessa vida, Pai. O principal, a prioridade é a tua vontade nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Desde já também, Pai, eu apresento esse culto diante do teu altar, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Que todos os louvores, Pai, que venham ser entoados aqui, Pai, em nome de Jesus, o Senhor possa receber como cheiro suave ao teu trono, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que os corações possam estar abertos, Pai, em nome de Jesus, para louvar o teu nome, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu venho apresentar a Marta, Pai, que vai ser instrumento do Senhor nessa noite, Pai. O Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, conduzi-la com sabedoria, Pai, em nome de Jesus, Senhor, com autoridade na tua palavra, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que a tua unção, Pai, o teu poder venha estar sobre a vida dela, Pai, em nome de Jesus. O Senhor use ela poderosamente, Pai, em nome de Jesus, Senhor, e que os corações venham estar abertos para ouvir a tua palavra, Pai, em nome de Jesus, e que a tua palavra venha com efeito, Pai, naquilo, Pai, que precisa ser feito, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, abençoa cada um, trabalha nos corações, Pai, aqueles corações que estão ansiosos, Pai, em nome de Jesus, que estão preocupados com alguma coisa, Pai, que o Senhor possa entrar com a providência, Pai, em nome de Jesus, Pai, e que os corações venham se acalmar na tua presença, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Deus, em nome de Jesus, fica conosco nesta noite, Pai, e fala conosco, Pai, desde agora, Pai, até o final, Deus, em nome de Jesus, Senhor. É o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Eu vou passar a oportunidade agora para a Patrícia, depois o irmão Will vai continuar com o louvor. Glória a Deus. Boa noite, igreja, paz. Tudo bem? Isso que a irmã falou é muito verdadeiro e veio casar justamente com o que eu vou louvar e com o que eu passei. Eu já tinha pedido a oportunidade para o pastor pediu para eu falar com a Lise, e aí ela falou que podia ser essa semana. Aí eu tive algumas coisas, e aí eu liguei mandei mensagem para a Lise, eu não vou conseguir essa semana. Eu estou passando por isso e aquilo, isso, aquilo, isso, aquilo. Só que daí eu, no meu devocional ali, eu estou fazendo uma mentoria profética e ele falou que a gente não pode só fazer o devocional, ler a palavra, a gente tem que ler e meditar aquilo que a gente está. Deixar Deus falar, exatamente como a Ana falou. A gente tem que deixar Deus falar. E aí Deus falou assim pra mim, por que você quer me louvar só quando você está bem? Aí eu falei, ai Deus, Aí mandei mensagem para ele e falei, eu vou louvar. Independente da situação, eu vou louvar. Porque a gente tem que louvar sendo que a gente está bem, sendo que a gente está ruim, e não importa. O louvor é para ele é merecedor. Eu vou pôr meu óculos que de perto eu não enxergo.
pôr aqui. Esse louvor ele vai falar sobre o Salmos 91, vocês vão perceber. E eu fiz só no primeiro versículo eu fiz uma reflexão. O pastor Luiz, ele pregaria, acho que no Salmos 91 daria para ele umas 500 pregações, conhecendo um pouquinho do que eu conheço ele, né? Então, o Salmos 91, o verso, né, porque Salmos não é versículo, é verso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A gente fala isso a todo tempo, né? Mas o que é habitar? Habitar significa ocupar como sua residência. Para você ocupar o lugar da residência de Deus, você tem que ser muito íntimo com Ele, né? Esconderijo. O que significa esconderijo? O ato de estar seguro, né? Então, né, aí já fala também que já está dentro do versículo que você, para ter um seguro diante de Deus, você tem que ter intimidade com Deus. É onipotente. Ele pode todas as coisas, ele é poderoso. E descanso é você descansar com tranquilidade. Isso é só o primeiro verso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, para você ver como que é tão poderoso, só um verso. Pode colocar, irmão, por favor. Irmãos, quem souber pode me ajudar, tá? Por favor. Deus de Israel, eu sei que não vim a este mundo pra adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar, meu louvor incomodou a todos que estão contra ti, ó Jeová. Pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com risco de morrer, mas o que importa é lhe obedecer. Senhor, não vou dividir a minha adoração, exclusivo é do meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Glória a Deus, aleluia. Santo é teu nome. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com risco de morrer, mas o que me importa é lhe obedecer. Senhor, não vou dividir a minha adoração, exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel.
aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita, esquerda, estou protegido. Se eu for fiel, eu não verei o céu. Ele envia anjos para me guardar. Minha adoração exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Minha adoração exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Aleluia, Jesus. É pra ti, Jesus. Glória a Deus, irmãos. Continuar adorando ao Senhor, amém? Preciso dele é real neste lugar. Nós te adoramos, Pai, porque Tu és bom, a Tua misericórdia dura para sempre, Pai. Obrigada, Deus. Teu amor nos alcançou, Pai. Mesmo nós não somos merecedores disso, Senhor Deus. Tua presença é real aqui neste lugar. Tua presença é real aqui neste lugar. Tua presença é real. Oh, aqui neste lugar. Tua presença é real aqui neste lugar. Vamos adorar junto? Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei. Diga totalmente a Ti, totalmente a Ti. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei, totalmente a Ti. Tua presença é real aqui neste
totalmente age. Junto com os querubins cantamos santo. Junto com os querubins cantamos santo. Junto com os querubins cantamos santo. Santo é o Senhor. Junto com os querubins cantamos santo. Junto com os querubins cantamos santo. Junto com os querubins cantamos santo. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Oh, santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Então adorarei. Então eu louvarei. Então me renderei totalmente a ti, Pai, totalmente a ti. Então adorarei. Então eu louvarei. Então me renderei totalmente a ti. Você pode aplaudir o nome dele nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Jesus vai nos ensinar que no mundo nós teremos aflições. Mas logo em seguida ele vai dizer: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Em nenhum momento Jesus nos ensina que a gente vai ser feliz para sempre. A caminhada é árdua, é dura. Mas ele nos ensina também a confiar nele. Porque ele já venceu por nós, ele já lutou por nós. Por isso nós devemos adorar ele em espírito e em verdade. Procurar ter intimidade com ele. Mesmo quando tudo diz que não, nós devemos adorar ele. Porque só ele pode nos dar a vitória. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai sair, eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Oh, venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível.
Deus impossível. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, parece que o mar não vai cair. Eu sei que não estou só. O que dizem sobre mim não pode me frustrar. Não, não venha em meu favor e cumpra em mim seu querer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua dessa me sustenta e me faz prevalecer. Aleluia. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua dessa me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível. Deus impossível. Deus impossível. Aleluia. Deus impossível. Adoramos, Pai, adoramos Deus, mesmo em meio às circunstâncias, nós erguemos voltar de oração nessa noite, Pai, porque cremos no Teu amor, queremos nossa graça, Pai, procuremos no coração, vive, Senhor. Estás aqui no nosso meio, podemos sentir Tua presença, Pai. Recebe, Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa vida. Vamos cantar bem alto, Deus impossível. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível. Aleluia! O Deus impossível. Glória a Deus! A palavra de Deus. Amém, Pai. Quero
ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo simplesmente viver. Teu amor, Senhor, não posso viver longe do teu afago, Senhor, não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Com teus braços de amor, abraça-me, abraça-me, abraça-me. Com teus braços de amor, quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência, acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo simplesmente não posso viver longe do teu amor, Senhor, não posso viver longe do teu amparo, Senhor, não posso viver longe do teu abraço, Senhor, não posso viver longe do teu amparo, Senhor, abraça-me, 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 com teus braços de amor, abraça-me, abraça-me, abraça-me.
de amor. Senhor, oramos, Pai. Ao poder uma canção, os que te se foram e os que hão de crer, cantando ao poder uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao poder uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cantando ao poder uma canção. Cantaremos para sempre, amém, e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. O teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Você pode erguer suas mãos e dizer seu nome. Seu nome é o mais alto, seu nome é o maior, seu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. A igreja canta, o meu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo.
serás, tu sempre serás santo, santo pra sempre. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Pai do Senhor, irmãos, assim como você está nessa atmosfera, convido você a erguer as suas mãos para cá. Vamos orar pela vida da Marta. Paizinho amado, nessa noite, Senhor Deus, no mesmo Espírito, Senhor, que apresentamos a vida da Marta, Pai. Paizinho, conduz ela, Senhor Deus amado, nessa ministração dessa noite, Pai, que ela venha conseguir, Pai, passar para nós aquilo que o Senhor já ministrou no seu coração, Pai. Em nome do Senhor Jesus, prepara o nosso coração, Pai, para receber a Tua palavra. Paizinho, que venha cair, Senhor Deus, essa palavra em terra fértil, Senhor Deus, que venha produzir, Pai, bons frutos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, tira todo o nervosismo, Pai. Dá graça, sabedoria, discernimento para Marta, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que ela venha conseguir, Pai, de fato, transmitir tudo aquilo que ela já tem preparado diante de Ti, Pai. E nós te louvamos e te agradecemos desde já, Senhor Deus, pela palavra que o Senhor já tem ministrado a ela, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Obrigada. Paz, boa noite. Boa noite. Boa noite. Quero dizer que estou nervosa, né? Mas estou feliz que, tipo, todo mundo é da casa. Glória a Deus. E eu falei assim, quando o Luiz falou assim, tu vai pregar? Daí eu falei, só o Senhor me der uma palavra, senão eu não vou. E o Senhor me deu uma palavra, assim, me deu algumas palavras. E eu fui entendendo o que era que Deus gostaria que eu estivesse trazendo para a noite de hoje, né? E assim, o Senhor falou comigo que era para mim dar o testemunho da minha conversão e falar sobre isso. Então, eu já recebi algumas palavras, eu creio em palavras proféticas, eu não sei como é que é cada um na sua prática de fé, né? Que cada um tem um relacionamento diferente com Deus. Mas eu fui exortada, sabe? Para dar mais e falar mais sobre o meu testemunho. A pessoa que foi usada por Deus falou para mim assim, tu tem se escondido e o Senhor quer que tu fale sobre isso. Então eu vou falar sobre isso hoje. E onde eu tenho ido nas últimas vezes, eu tenho trazido um pouco do meu testemunho. Glória a Deus. Depois dessa exortação. Então, assim, né, para quem não conhece, meu nome é Marta, eu sou casada com o Luiz. E o Luiz orou muitos anos pela minha conversão, né? Acho que a gente ficou na dúvida se era 13, se era 12, mas enfim, bastante tempo. E o Luiz se converteu com 14 anos, num evangelismo de rua. E eles tentaram de todas as estratégias normais que habitualmente as pessoas usam para ganhar alguém para Jesus, né? Assim, as técnicas que a gente vai aprendendo. E me convidavam para a célula, me convidavam para culto, me convidavam para comer alguma coisa na casa do irmão. E de tudo que era jeito, e eu com o coração bem fechado, né? Bem fechado. Obrigada, Jobs. E até que aconteceu que eu vim para Palhoça, né? A gente veio para cá com o propósito de construir, mas enfim, isso é um outro testemunho. E depois que eu me converti, a gente entende, né, que o Senhor, ele tem um território específico para cada um de nós, né? E eu creio nisso. Hoje eu entendo um pouco mais. E a gente veio para cá, para Palhoça, e eu desenvolvi um transtorno de pânico. Pode sentar, gente. Desculpa. Eu não estava entendendo, eu achei que era para eu falar mais devagar. Você voando, né? Mas será que dá para botar um fundinho aí? Obrigada. E aí nós viemos para cá e eu desenvolvi um transtorno de pânico, né? Eu não sei se alguém já passou por isso, mas é muito ruim. E eu precisei tomar medicação, além de terapia, durante 4 anos, mesmo depois de convertida. Então, até estava comentando com o Jobson que quem diria, né, Jobson, que a gente chegaria aqui nesse dia. Nós fizemos revisão de vidas juntos, a gente estava discutindo que ano que era esse revisão de vidas. Então, nós fizemos revisão de vidas juntos, que é um retiro, e recebemos muitas palavras proféticas e a gente não vai entendendo, né? Imagina do recém-convertido, não consegue entender muito bem.
Mas, enfim, eu quero dizer que eu perdi a minha mãe muito cedo, né? Quando eu tinha 6 anos, uma morte muito trágica, muito violenta. Então, eu fui órfã de mãe. E eu creio que isso também interferiu na minha vida, enfim, nesse transtorno. Sempre fiz terapia e eu entendo que hoje isso tem a ver com aquilo que eu faço hoje profissionalmente, né? Que eu jamais imaginaria que eu iria um dia cuidar de pessoas que também estavam passando pela mesma coisa que eu passei. Eu não queria chorar, mas enfim, eu tinha que falar sobre isso, né? E eu vim para Cristo e eu vou ler vários versículos. Eu não queria que vocês ficassem cansados, mas eu creio que o Senhor tem um propósito nisso, porque o Senhor soprou no meu coração sobre Onésimo, e eu disse: Onésimo, Senhor, não é uma coisa que a gente costuma, obrigada, Jota, que não é uma coisa que a gente costuma, uma passagem que a gente costuma ler muito, né? Então eu vou falar sobre eu creio que sobre o meu testemunho era isso, né? Eu vim para Cristo e assim, desse jeito, como eu estava, toda quebrada, e no dia que eu aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador, o Luiz não estava no culto, olha que irônico. Mas amém, Deus tem jeito de trabalhar, né? Acho que também não entendi, eu lembro que eu praticamente só chorava nos primeiros cultos, né? E Deus foi me trabalhando assim, né? Com célula, entendendo a palavra. E depois eu vou falar um pouquinho sobre um versículo aqui que eu me identifico com essa história. Então, meu testemunho, entre outras coisas, eu acredito que já é o suficiente, né? Para vocês entenderem como é que eu vim para Cristo, né? E entendendo depois que na Sara a gente trabalhava muito com propósito, aí eles falavam muito propósito. Ai, teu propósito, o que é meu propósito, gente? E aí eu entendi que meu propósito realmente é cuidar de vidas, né? Cuidar de pessoas, inclusive profissionalmente. E eu não entendia isso, né? Se olhar a situação que estava, era totalmente contrária àquilo que o Senhor queria fazer através da minha vida, né? E não é fácil, né? Mas eu entendo que muitas vezes a gente precisa, sim, de um auxílio. A gente se converte, o Senhor nos cura. Eu creio nesse Deus que cura, tem pessoas que vão ser curadas, não vão precisar de tratamento médico, outras pessoas vão precisar de terapia, de tratamento médico. E isso faz parte, amém? Eu creio que o Senhor, Ele nos capacita para essas coisas também. Então eu queria falar um pouquinho, ler um pouquinho ali, onde Filemon 1, do versículo 10 ao 18. Portanto, eu lhe faço um pedido em favor de Onésimo, isso é Paulo pedindo, tá? Para Filemon, que é meu filho, por estarmos unidos com Cristo. Pois enquanto eu estava na cadeia, tornei-me pai espiritual dele. Antes, ele era inútil para você, mas agora é útil para mim. Eu estou mandando Onésimo de volta para você, e com ele vai o meu coração. Gostaria de obrigá-lo a ficar aqui comigo, enquanto estou nessa cadeia, por causa do Evangelho, a fim de que ele me ajudasse em lugar de você. Porém, não vou fazer nada sem a aprovação de você, para que o favor que lhe estou pedindo não seja por obrigação, mas por sua livre vontade. Por ser que Onésimo tenha sido afastado de você por algum tempo, a fim de que você tenha de volta para sempre. Pois agora ele não é mais um escravo, porém, muito mais do que isso, é um querido irmão em Cristo. De fato, para mim, ele é muito querido. Não sei se está aparecendo para vocês, tá, né? Estou muito rápida. Irmão em Cristo, 16, terminando essa frase. De fato, para mim, ele é muito querido. E para você, ele agora é mais querido ainda. Não só como escravo, mas também como irmão no Senhor. Por isso, se você me considera o seu companheiro de trabalho, receba Onésimo de volta como se estivesse recebendo a mim mesmo. Se ele deu algum prejuízo a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha isso na minha conta. Amém? Então, Onésimo, ele era escravo de Filemon, e ele foi parar na prisão junto com Paulo. E Paulo ganhou Onésimo para Jesus. E aí ele, ao apresentar, eu fiz alguns questionamentos, né? Ele era escravo de Filemon, estava na prisão. Então Paulo ganhou Onésimo para Cristo.
E ao apresentar Cristo para Onésimo, ele passou de escravo para ser irmão em Cristo, né, de Filemão, que ele era o escravo de Filemão. Amém? Então, de escravo, ele passa a ser livre. E além disso, Paulo se coloca à disposição para pagar caso Onésimo tenha causado algum prejuízo para ele. E aí eu trago uma reflexão, né? Como com Onésimo, Paulo foi como Cristo para nós. Ele pagou um preço por nós. Amém. Né? E eu disse, meu Deus, Onésimo, nada a ver. E aí tu vai lendo e tu vai entendendo, né? Não sei se você já teve essa experiência com Deus, mas é bem doido, né? Mas enfim, tô só sendo obediente. Amém. E essa foi a conversão de Onésimo, né? Como ele se encontrou com Cristo, como ele descobriu quem era Jesus e se encontrou ali com Paulo, entendendo. E Deus usou a vida de Paulo para falar com ele. E ele mudou a realidade da vida dele. Então, de escravo, passou a ser livre e irmão em Cristo. E é assim que Cristo faz com cada um de nós. Né? E depois que nós fomos para Atos 9, 3 ao 19, é a conversão de Saulo. Né? Saulo que depois passa a ser Paulo. Vou ler com vocês. Amém? Estou muito rápida? Estou muito rápida? Mas na estrada de Damasco, quando Saulo estava perto daquela cidade, de repente, uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e viu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem é o Senhor? Perguntou ele. A voz respondeu: Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se, entre na cidade e ali dirão a você o que deve fazer. Os homens que estavam viajando com Saulo ficaram parados sem poder dizer nada. Ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo se levantou do chão, abriu os olhos, mas nada podia ver. Então eles o pegaram pela mão e os levaram para Damasco. Ele ficou 3 dias sem poder ver e durante esses dias não comeu nem bebeu nada. Em Damasco morava um seguidor de Jesus chamado Ananias. Ele teve uma visão e nela apareceu o Senhor chamando: Ananias. E ele respondeu: Aqui estou, Senhor. E o Senhor lhe disse: Apronte-se e vá até a casa de Judas, na rua direita, e procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando e teve uma visão. E nela apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs as mãos sobre ele, a fim de que pudesse ver de novo. Ananias respondeu: Senhor, muita gente tem falado a respeito desse homem e todas as maldades que ele fez em Jerusalém, para os que creem no Senhor. E agora ele veio aqui a Damasco com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prenderem todos os que te adoram. Mas o Senhor disse a Ananias: Vai, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá que sofrer por minha causa. Então Ananias foi, entrou na casa de Judas, pôs a mão sobre Saulo e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor mandou até aqui. É o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco. Ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, umas coisas parecidas como escamas caíram dos olhos de Saulo. E ele pôs-se a ver de novo. Ele se levantou e foi batizado. Depois ele comeu alguma coisa e ficou forte como antes. Saulo ficou alguns dias com os seguidores de Jesus em Damasco. Então, essa foi a conversão de Saulo, que depois passou a ser Paulo, né? O que ele estava fazendo? Ele estava na estrada de Damasco. E como que ele respondeu a Jesus? Ele se levantou, mas não pôde ver. E ele foi o apóstolo que mais formou discípulos e cooperadores do Evangelho, como Timóteo, Tito, Onésimo, Lucas, Aquila e Priscila. Então, olha que inusitado, né? Como assim, logo a pessoa perseguia Jesus, depois vem servir a Cristo, vem ganhar pessoas para Jesus. E às vezes nós somos como esse Saulo, talvez eu era como ele. Talvez eu fosse como ele, né? Que esses crentes, não tem nada a ver, sabe? Não era uma coisa, tipo, a minha família não vem, né? Nós somos os primeiros da nossa casa, tanto do meu lado quanto do Luiz, a se converter, então não era algo comum para mim, né? Era algo distante. Então, que incrível, né? Aquilo que o Senhor usa das pessoas com as qualidades que Ele tem
Né? Eu creio que o Senhor faz assim conosco. Amém? Aleluia. Glória a Agora eu vou Deus. falar essa história e vocês vão entender por quê. Que é a conversão da sogra de Pedro. Marcos 1, 29 ao 31. Eu estou lendo na HTL, que eu gosto mais, que é mais fácil de entender. Amém? Logo, depois, Jesus... Desculpa. Logo depois, Jesus, Simão, André, Tiago e João saíram da sinagoga e foram até a casa de Simão e de André. A sogra de Simão estava de cama com febre. Assim que Jesus chegou, contaram a ele que ela estava doente. Ele chegou perto dela, segurou a mão dela e a ajudou a se levantar. A febre saiu da mulher e ela começou a cuidar dos discípulos. E eu digo, quando alguém me pergunta como é que tu vê a tua conversão, eu me vejo como a sogra de Pedro. Né? Eu me vejo como essa mulher que estava doente e que o Senhor resgatou. E ele me pegou pela mão e eu já levantei e já comecei a erguer as cadeiras da igreja, no primeiro dia que fui na igreja. E aí minha pastora na época dizia assim, tu não pode levantar as cadeiras. E eu nem tinha aceitado Jesus ainda. Então eu me vejo muito como a sogra de Pedro. Né? Não sei se alguém já conhecia esse meu testemunho, mas eu gosto de falar sobre isso, porque eu me identifico muito com ela. Então a sogra de Pedro era a mãe da mulher de Pedro. E o que ela estava fazendo? Né? Ela estava na cama com febre. E como ela respondeu a Jesus? Jesus a pegou pela mão, ela levantou e começou a servir. Ela não perguntou nada, ela não questionou. Né? Quantas vezes a gente pega e questiona e diz, mas Deus... Né? Eu podia ter dito, meu Deus, Onésimo, igual eu fiz, mas Onésimo, o que tem a ver? E eu tinha dito para Deus, eu disse, Senhor, eu só vou pregar se tu me der uma palavra. E aí me deu 2 palavras, né? Chave, conversão e Onésimo. Eu disse, gente, eu nem lembrava que Onésimo era essa história, assim, não é uma coisa que eu sou muito boa, né? De todas, assim, de gravar todas as histórias. E então, eu me vejo muito nessa história. Agora eu vou falar um pouquinho da conversão dos discípulos. Está lá em Mateus 4, 18 a 22. Isso é bem todo mundo já ouviu falar, né? Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia, quando viu 2 irmãos que eram pescadores, Simão, também chamado de Pedro, e André. Eles estavam no lago pescando com redes. Jesus lhe disse, venham comigo, que eu ensinarei vocês a pescar gente. Então eles largaram logo as redes, no meu tá assim, não sei se vocês têm, no mesmo instante aqui, ó, que também não deixa de ser, né, a mesma coisa, e foram com Jesus. Um pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eles estavam no barco, junto com o pai, consertando as redes. Então, como cada um, né, mesmo fazendo a mesma atividade, cada um tinha uma função. Jesus chamou os 2 e no mesmo instante eles deixaram o pai e o barco e foram com ele. De imediato, ó, nessa versão tá. E também os seguiram de imediato, deixando para trás o barco e o pai. Amém? E esses discípulos, o que eles estavam fazendo? Pedro e André estavam pescando com redes, enquanto Tiago e João estavam consertando as redes no barco do seu pai. E como eles largaram, a resposta deles foi a mesma, né? Largaram logo as redes e foram com Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém? Então, olha só que fantástico. E por isso que eu digo que a gente vai ser usado na profissão. Às vezes a gente não entende, né? Olha aí, ele pescava peixe para pescar gente. Então, eu acredito muito, né? Independente da profissão que a gente faça, né? Pode ser na TI, pode ser no RH, pode ser na farmácia, pode ser no Uber, pode ser na academia, enfim, na enfermagem, onde o Senhor quiser nos colocar. Amém? Amém. Agora eu vou falar um pouquinho da mulher samaritana. João 4, do 1 ao 30. Eu ia falar até o 45, mas eu diminuí. É que parece assim tão ruim cortar só uma historinha, assim, um pedacinho, né? Os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas que João. De fato, não era Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos.
Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho, ele tinha que passar na região de Samaria. Ele chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras de Jacó, das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia quando Jesus, cansado de viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, me dê um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu: o Senhor é judeu, eu sou samaritana, então como é que o Senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Aqui na minha versão está escrito. Então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar a quem está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. E ela respondeu: o Senhor não tem balde para tirar a água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir tirar essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu esse poço de presente. Ele, os seus filhos e seus animais beberam água aqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Então Jesus disse: quem beber dessa água terá sede de novo, mas a pessoa que bebe da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará uma fonte de água eterna que dará vida. Então a mulher pediu: por favor, me dê dessa água, assim nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água. Aí Jesus diz: vá chamar o seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Então Jesus disse: você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5, e este com que você tem agora não é de fato o seu marido. Sim, você falou a verdade, a mulher respondeu. Agora sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Jesus disse: mulher, creia no que eu te digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar neste monte nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e que de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Aleluia. Pois são esses o que o Pai quer que eu adore. Deus é espírito, e por isso os que adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. E a mulher respondeu: eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir. E quando ele vier, vai explicar tudo para nós. Então Jesus afirmou: pois eu que estou falando com você, eu sou o Messias. Naquele momento, chegaram os discípulos, ficaram admirados, pois ele estava conversando com uma mulher, mas nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria, e também não perguntaram a Jesus por que motivo ele estava falando com ela. Em seguida, a mulher deixou o seu pote, voltou até a cidade e disse a todas as pessoas: venham ver este homem que diz tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. Aleluia. Aleluia. Então, a mulher era samaritana, né? Que não era comum que falasse com um judeu. E ela estava tirando água, né? No poço. E como que ela respondeu a Jesus? Ela questionou sobre Jesus, quem que ele era. Ela perguntou. E o que ela respondeu em atitude, né? Ela deixou o pote e foi falar para as pessoas de Jesus. Então, e essa mulher samaritana é tão conhecida por nós, né? Assim, é muito falada nas igrejas. Então, que ela veio para desconstruir esse conceito de religião, onde a gente pensa que é botar Deus numa caixinha, né? Num lugar que a gente só pode ir ali, só pode adorar lá. Então, e de fato chegou esse tempo em que nós podemos adorar em espírito e em verdade, e que a gente não precisa estar fechado, né? Acabou aquele tempo que nós tínhamos que ir até o sacerdote uma vez por ano, que ele acessava o Santo dos Santos para a gente ter contato com o Senhor. Amém? Aleluia. E o quanto ela nos ensina, né, sobre isso. E o quanto o Senhor nos ensina também. Então ele veio para quebrar esses paradigmas, né, que existia lá naquela época. Agora eu vou falar um pouquinho da conversão de Zaqueu. Amém? Lucas 19, 1, 10.
Mas tá rápido pra caramba. 19, 1, 10, isso. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Eis que ali havia um homem chamado Zaqueu, e era este o chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e que se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a essa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que havia sido perdido. Amém? Esse Zaqueu, ele era um homem rico, cobrador de impostos, né? E era baixo, como diz ali na palavra. E ele estava tentando ver Jesus na figueira brava, né? Em cima de uma árvore, olha que inusitado, né? Então, é no poço, é em cima da árvore, é de cama. Então, cada um tem um jeito, né? Então, e como que ele respondeu a Jesus? Ele desceu depressa. Quando o Senhor disse, desce daí, ele desceu depressa, ele não questionou. Então, e o povo, o que o povo fez? Ficou questionando que ele ia ficar na casa de um pecador. Quantas vezes a gente faz isso, né? Como assim? Como assim na casa de um pecador? Como assim na mulher samaritana? Como assim Onésimo? Como assim, né? E a gente vai quebrando mais uma vez, né, o racional. Aquilo que parece tão lógico. Amém? Vamos, já estamos caminhando para o fim. Vou falar sobre mais esse, que é a conversão de Natanael. João 1, 43 ao 51. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse, segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael, aproximou-se e disse ao seu respeito, eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conhecesses? E Jesus respondeu, antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estava debaixo da figueira. Então Natanael exclamou, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu, porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois coisas maiores verás. E acrescentou, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aleluia. Que história mais linda, né? Natanael pergunta, né? Da onde me conhecestes? E Jesus lhe disse, antes que Filipe te chamar, eu te vi, estavas debaixo da figueira. Aleluia. Glória Acho que a Deus. acabou a pilha, não. E Natanael respondeu, né? Tu, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Como que ele sabia? Né? E onde que ele estava? Debaixo da figueira. Então foi Filipe quem encontrou Natanael. E como que Natanael respondeu a Jesus? Ele soube que Jesus era o mestre. Ele falou, tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. Então logo ele teve essa percepção. E aí, gente, agora sim, também para o final. Todas essas histórias, poderia falar outras histórias, mas o Senhor me direcionou para essas, né? Todas essas passagens os personagens tiveram a vida mudada a partir do encontro com Cristo, com Jesus. A samaritana mudou seu conceito e a sua ideia de quem Jesus era. Assim como ela, cada um tem uma experiência de conhecer a Cristo. Amém? Onésimo passou de prisioneiro para irmão em Cristo.
Saulo passou a ser Paulo, passa de perseguidor a discípulo de Cristo. A sogra de Pedro, de doente, passa a servir a Cristo. Agora, toda vez que vocês ouvirem, vão lembrar de mim, né? Os discípulos passaram a pescar homem no lugar de peixes. Zaqueu restituiu o que havia lhe roubado, o que havia sido roubado. O Senhor Jesus, ele veio para quebrar paradigmas da religião. Jesus, ele passa a ser acessível a todos nós, né? Ao pecador, ao cobrador de impostos, ao doente, ao escravo, para o homem, para a mulher, né? Que na época não era uma coisa tão comum. Então ele vai além das paredes do templo, ele desconstrói o padrão de religião até aquele momento. Ele tem todas as pessoas diferentes têm acesso a Jesus. O Senhor, ele não faz acepção de pessoas, né, nem de classe social, nem de cor de pele, nem de história. Então o Senhor, ele está disponível para todos nós. E eu quero dizer que cada um tem um processo de caminhada de conversão cristã. E eu creio que, assim como eu percebi, que você também percebeu, que cada uma dessas pessoas estava num lugar diferente, fazendo coisas diferentes e responderam a Jesus de uma forma única. Então Jesus, ele tem uma forma de conduzir cada um de nós para aquele propósito que ele tem para cada um. Após um encontro com esse, somos impactados por Jesus. Aquele que perseguia não persegue mais, aquele que roubava não rouba mais, aquela que adulterava não adultera mais. Aquela que foi buscar água encontrou a fonte de água viva. Amém. A doente passa a ter uma vida de serviço e dedicada a Deus. Aqueles que pescavam passam a pescar homens. E aquele que era escravo passa a ser irmão em Cristo. E aquele que não tinha dolo pôde contemplar coisas maravilhosas em Cristo. Amém? Esse aqui foi o Edinho que eu pedi para ele. Ô Edinho, faz uma imagem com todas essas personagens da Bíblia. É uma coisa bem rápida, assim, né? No final do dia, numa sexta-feira. Eu queria uma imagem que correspondesse com isso, com esse encontro de Cristo, né? Então, Jesus está disponível, né? Eis que as coisas antigas ficaram para trás, né? Bebida, idolatria, pecado. E a gente passa a olhar para Cristo, não é? Caminhando cada um de uma forma diferente. E um encontro diferente com Cristo. Amém? Will, pode cantar um louvor pra gente encerrar? Eu quero convidar vocês a ficarem de pé e que você possa colocar, pode apagar a luz, por favor. Amém? Feche os seus olhos. Quer que eu saia daqui? Sai sim. Sai sim. Então eu quero que você feche seus olhos, você pense, né? Não sei se todos aqui são convertidos, mas como é que foi o seu encontro com Cristo? Que você possa, através desse louvor, ir pensando naquilo que eu vou estar aqui ministrando. Amém? Como é que foi esse seu processo de conversão? Como é que você estava emocionalmente, profissionalmente, né? Não sei qual que é a sua história, alguns com história de luto, de lutas, de perdas, assim como eu, de prejuízo, ou construindo uma nova história. Alguns têm processos mais diferentes, né? Às vezes não na dor. Não sei como foi o seu processo, mas que você possa refletir sobre esse momento. Eu não sei quantos anos faz, mas assim como eu, faz bastante tempo. Ou se você se perdeu em algum momento nessa sua caminhada, que você possa resgatar o que era a essência, né? Assim como foi ministrado aqui no início, que nós possamos ser como criança, né? Eu não sei a história de fé de cada um, mas que... Qual desses papéis que eu li aqui, essas histórias, você se identifica? Se eu vou oferecer algo de valor, abençoar teu coração.
mistérios meu coração. Estou voltando à essência da adoração. E a essência é Não sei quais as coisas que você ainda deseja mudar em Cristo, mas que você possa nesse momento colocar diante do Senhor. perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. E a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Eu não sei que pecados você precisa vencer ainda em Cristo, mas que se você deseja renunciar àquilo que tem te consumido ou tem te afastado da presença do Senhor, que se você sentir a vontade que vem até aqui à frente, eu não sei o que você tem colocado diante de Deus, né? Eu não sei se você já entregou a sua vida para Cristo, ou se você está perdido, ou se você está procurando um propósito na sua vida, né? Se questionando os processos que você tem passado. Eu quero dizer que o Senhor tem tudo planejado, que muitas vezes a gente não tem essa resposta como os discípulos tiveram, né? Larga tudo e vai. A gente questiona, a gente pergunta quem é Jesus, o que Ele quer, a gente fica se questionando. E nós precisamos estar disponíveis para aquilo que o Senhor tem para falar assim, sobre a nossa vida, para fazer aquilo, né? Não é fácil muitas vezes. Talvez você, assim como eu, questionou: poxa Deus, mas eu vou lá levando a palavra e eu acho que eu não nasci para isso, né? Eu falei para o Luiz no carro, eu falei: eu não nasci para isso, eu estou muito nervosa, não me vejo dessa forma. Mas o Senhor, Ele tem um propósito para cada um de nós que a gente não entende. Amém. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é bondoso com cada um de nós, porque o Senhor foi, de certa forma, atrás de cada um de nós. Como a Marta mencionou nessa noite, várias pessoas, vários processos, várias histórias, várias vidas diferentes, mas o Senhor não faz acepção de pessoas, o Senhor vai atrás de todos. Muito obrigado por isso, Senhor. Recebe, Senhor, em nome de Jesus, Pai, o nosso pedido sincero de arrependimento e nos auxilia, Deus, no nosso processo de conversão. Ele vai ser contínuo em busca da santidade, porque nós devemos buscar a santidade, nós devemos ser santos assim como Tu és santo. E nós sabemos que esse processo é demorado, Pai. Nós sabemos que esse processo, Senhor, ele gera uma dependência de Ti, Deus. Então que o Senhor esteja presente durante a nossa jornada e a nossa caminhada, que possamos fazer, a partir do momento do nosso encontro, a diferença, Pai. A diferença, assim como essas pessoas, como esses personagens, como essas pessoas que foram citadas, fizeram na vida dos outros, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Gente, engraçado, eu já estou com a Marta há 27 anos. Eu vou falar um negócio para vocês. A Marta é disparada, sem exagero, não é porque é minha esposa não. Ela é disparada, a mulher que eu conheço que mais lê a Bíblia. Disparada. Eu venho de alguns lugares onde tinha muitas pastoras e eu dizia para elas assim: não, vocês precisam ler a palavra. Certa vez uma pastora
me questionou, ela vai ver o vídeo, ela vai saber de que eu estou falando. Ela me questionou o seguinte: a Marta já leu a Bíblia alguma vez? Eu comecei a rir. Eu falei assim: a senhora devia conhecer melhor as pessoas que caminham com a senhora. A timidez, muitas vezes, ela esconde um conhecimento que fica oculto, porque as pessoas não veem. Nem todo mundo é dado, é exposto assim. Muitas pessoas têm uma sabedoria gigantesca e a gente não percebe. Então aqui de púlpito eu posso dizer para vocês, eu posso afirmar para vocês, ela é uma das mulheres que mais conhece a palavra que eu conheço. Engraçado que o desafio aqui, ó, todo mundo aqui que é mais antigo de igreja, quantas pessoas já ouviram falar de Onésimo? Paulo, quando está preso, ele escreve uma carta para um cara chamado Filemon. Na Bíblia não existe nenhum outro livro direcionado para uma pessoa específica. No Novo Testamento, é sempre para as igrejas, é sempre falando para o geral. E o livro de Filemon, que passa desapercebido, ele tem um único capítulo. Verdade. Ninguém nem sabe a história. Onésimo, que ela trouxe aqui hoje, eu vou focar só nisso aqui bem rapidinho, não vou pregar não, mas é para vocês entenderem isso. Onésimo, a Bíblia nem diz o que Onésimo fez para Filemon. A Bíblia não diz, só diz que ele era um escravo de Filemon. Alguns historiadores vão dizer que Onésimo roubou Filemon, mas a gente não pode afirmar categoricamente isso. Mas o fato é que Filemon era um cara rico e tinha escravos. E Onésimo era um desses escravos que, após algum episódio que ele deve ter aprontado, ele foge e acaba preso na mesma prisão que Paulo estava. E após o processo dele de conversão, acontece algo muito maluco. Paulo se coloca por Onésimo. Paulo vai fazer agora pedido para Filemon, ele recebe ele. Aí tem uma reflexão nessa história absurda. Porque quantas vezes alguém nos fere e na hora que essa pessoa encontra Cristo, e nós precisamos acreditar que quando alguém encontra Cristo, essa pessoa é uma nova criatura. Porque é isso que a Bíblia vai dizer, que somos novas criaturas. Aquilo que era passado, passou. Vamos tentar andar numa linha reta agora. É fácil, né? Pra gente. Mas quando o outro que nos feriu se converte, será que a gente perdoa de verdade? E quando a gente perdoa, será que a gente tem coragem? Será que nós, enquanto Filemon, receberíamos Onésimo de volta como irmão em Cristo agora? Para caminhar junto com a gente de novo? É um texto muito profundo, gente. Parece piada, é um capítulo só, leia depois. Um capítulo. A maioria das pessoas não sabe nem que existe esse livro no Novo Testamento. Ele passa batido. Falar uma besteira, eu acho que é o 19º livro do Novo Testamento. Depois vocês conferem lá. Mas é engraçado. É uma história tão pequenininha que fala de algo tão sério, tão profundo. E a gente não se dá conta. Eu sou convertido há quase 33 anos, sei lá. Vou corrigir a Marta, ela disse que eu me converti em 14. Não, foi com 13, 1993. Eu nunca ouvi, em nenhuma igreja, uma pregação sobre Filemon, sobre Onésimo. Nunca ouvi. Porque não é atrativo. Vai falar de você corrigir os seus erros e de você ser humilde o suficiente para aceitar o perdão de alguém que te feriu, para conviver novamente com alguém que te feriu. Olha como é difícil. Mas amém, vocês vão ler isso em outro momento. Não se trata disso, é só para mostrar que a Bíblia é muito rica mesmo. E que alguns textos ficam esquecidos e abandonados e a gente não se dá conta deles. Então, Marta, que a sua timidez não te permita calar, mas que você tenha a ousadia no Espírito para continuar falando, continuar pregando. Você tem dentro de você uma mina de ouro. E isso precisa ser dividido. Deus não te deu sabedoria e conhecimento para guardar para você. Ele precisa ser compartilhado. Essa é a riqueza que você tem nas mãos. Compartilhe ela com as pessoas. Isso é importante. Porque assim como um dia, com toda a minha sabedoria, dos meus amigos pastores, a sabedoria deles, ninguém converteu a Marta. Ninguém. Passei 13 anos orando pela conversão da Marta. Até que um dia, como ela falou, eu nem estava, ela se converteu. Então você não pode reter. Porque assim como alguém, em algum momento, conseguiu tocar o seu coração,
a tua palavra pode tocar muitos corações, não se cale jamais. Amém? Agora eu vou passar a palavra para o Diony. Graças e paz, igreja. Amém. O Espírito Santo faz as coisas muito legais, né? Vou pedir aqui para tu colocar o texto aqui para mim, Mateus 5, 23 e 24, por favor. Porque eu vim pensando no que eu ia ministrar sobre a oferta. E a nossa igreja, a gente não gosta de fazer nada assim apelativo com relação a isso. Nós entendemos que o salão precisa de dinheiro para ser pago, as coisas têm um custo. O que entra em nosso caixa, a gente costuma fazer, ajudar quem precisa sempre que possível. Tenta que deixar a nossa caixinha ali atrás, ali o gasofilácio, o QR Code, para criar o hábito, criar a cultura de chegar. Não precisa ter o momento da oferta. A pessoa chega, vai ali, faz a sua oferta, o seu dízimo. Nesse momento é para a gente falar a respeito do que nós acreditamos a respeito disso realmente, né? E tem um texto que fala assim, Mateus 5, 23 e 24. Portanto, se trouxeres a sua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Teve um episódio, dinheiro é uma bênção, mas se não tomarmos cuidado, ele pode ser a raiz de vários problemas. É verdade. Fizemos negócio uma vez com um irmão em Cristo, e eu me senti lesado nesse negócio. E eu cobrei ele a respeito. Ele falou que ia pagar, e depois falou que não ia pagar porcaria nenhuma, e nós nos entendemos grave. Paciência. Tempos passaram, e ele precisou da minha ajuda financeira. Não diretamente, não foi nem ele que me pediu. Mas chegaram e falaram assim, o fulano precisa de uma ajuda. E aí, eu não vou ajudar. Porque ele está me devendo, porque ele foi safado, ele foi isso, foi aquilo. Assim, não, mas o motivo é esse, não. E ele que se lasque para lá. Não que nós, como cristãos, nós temos que ser bobo dos outros. Mas o motivo que me fez não querer ajudar ele é porque eu tinha raiva dele. Eu estava com ódio dele. Eu tinha isso não resolvido. Então de nada adiantava eu entregar minha oferta, eu dar meu louvor ao Senhor, se eu não tinha isso resolvido comigo. É sempre bom termos amigos, eu sempre falo isso, sempre temos que ter amigos, homens de Deus. E naquela noite, passei a noite em claro, me senti Jacó brigando com o anjo. E eu acho que não era 6 da manhã, eu incomodei o Luiz. E o Luiz estava acordado e me respondeu. Legal, pode te ligar, posso? Fui pra rua. E assim, cara, o que diz o Pai Nosso? Perdoar nossas ofensas como nós perdoamos aos nossos inimigos. Então, nós conhecemos tantas coisas da Bíblia que não praticamos. E são coisas simples. E isso faz toda a diferença. Hoje eu sou, até antes de começar eu estava dividindo com a Marta. Por conta de atitudes que eu tomei. De matar o meu velho eu. Em assuntos em que eu achava, que eu ainda acho que eu até tenho a razão, mas eu não tive meu ímpeto de resolver o pulso firme ou na força. A pessoa em questão veio hoje me elogiar e falar que eu era um homem de Deus por conta disso. Amém. Então, nós devemos manifestar o Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo em nossas atitudes. E realmente, a oferta nossa não é só o dinheiro, é ofertar a nossa vida para Deus. Então, quem trouxe seu dízimo, sua oferta, pode ficar à vontade, mas quem traga essa nossa vida para o nosso dia a dia, amém, irmãos? Vou estar fazendo a oração dos amigos. Pai maravilhoso, te apresentamos agora, Pai, nós aqui reunidos no Teu nome, Jesus Cristo, te louvando, te adorando, reconhecendo que Tu és o nosso único Senhor e Salvador, Pai amado. Recebe agora, Senhor amado, nossas ofertas. Amém, Senhor amado, trazer a nós um coração, Senhor amado, ofertador, um coração doador, que entenda, Pai, que o dinheiro na nossa vida é uma semente, Deus. Que não façamos nada, Senhor amado, por obrigação ou por peso, mas façamos com alegria, Pai amado. Te louvamos por tudo. Abençoa, Senhor amado, a casa dos Teus filhos, a distância dos Teus filhos, o comércio, o emprego de cada um, Pai. Te louvamos por tudo, amigo.
quero fazer um agradecimento especial pro Will. O Will é um irmãozão que a vida me deu. Nós congregamos juntos há muitos anos atrás, uns, sei lá, 5, 6 anos atrás. E o Will era meu parceiro de pregação. Eu ia pregar e ele fazia esse fundinho aí, melhor que música. Era fera. E hoje a gente teve um contratempo aqui e liguei para ele no desespero às 5 horas da tarde e ele veio aqui louvar junto com a gente, adorar junto com a gente. Obrigado, Will. Obrigado por esse coração generoso. E sempre que eu puder botar nessas roubadas, eu farei. Gente, Queria bater uma foto com você. uma foto? Vai ficar escura a foto, tá vendo? Gente, legal com essa mania de falar que faz coisa boa. Cara, vai apagar minha fama de mal, velho. A Marta diz que eu tenho cara de bravo, que eu tenho essa coisa aqui que eu tenho que fazer botox. Já fez? Já fez? Aí fica falando que o cara é bonzinho, né? Não? Amém, gente? Levanta sua mão em direção à sua casa. Agora casados, vocês moram juntos, lembrem-se. As casas. Eu vou dar a direção da pastora Ana, que ela precisa que eu vou suar. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Abençoa, Senhor, os nossos lares. Cuida das nossas casas, Pai, das nossas famílias, dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, dos nossos pais. Em nome de Jesus, coloca teus anjos guardando a vida de todos eles. Abençoa os nossos lares, os nossos trabalhos, Senhor. Senhor, obrigado por esse culto, obrigado por cada vida que está aqui. Que o Senhor possa dar a cada eles, Pai, a paz que excede todo o entendimento humano. Traz sobre eles, Espírito Santo, o poder da sua consolação, Pai. Em nome de Jesus. Muito obrigado por esse culto, Pai. Recebe mais uma vez a nossa adoração, Senhor. Um cheiro agradável, Pai, que chegue ao seu coração, Pai, o nosso culto de hoje, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nos dá uma semana abençoada. Um final de semana abençoado, cheio da sua presença. Dá a cada um de nós a oportunidade, meu Deus, de falarmos de Ti, do Teu amor e da Tua graça para alguém, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vai em paz, o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e a consolação do Espírito esteja com cada um de vocês.